Olá, sejam bem-vindos à aula virtual do Método 3M. E neste vídeo nós vamos falar sobre autoestima. O que é autoestima? Quais são os seus 4 pilares? O que significa dizer que você tem autoestima baixa ou autoestima alta? E nós também vamos aí fazer alguns exercícios, algumas práticas para ajudar você a compreender melhor em que nível está a sua autoestima. E também algumas dicas aí para você dar uma alavancada, uma levantada na sua autoestima. E antes de iniciarmos as atividades, eu vou me apresentar. Sou Adriana de Paula, terapeuta há mais de 10 anos. E ajudei nesse tempo centenas de pessoas a se conhecerem melhor, por meio de diferentes técnicas, práticas, dinâmicas, exercícios. E foi essa experiência que me levou a criar o Método 3L. O Método 3L é um programa terapêutico online, em diferentes formatos, para se adequar melhor à sua necessidade e possibilidades. Está disponível em plataformas digitais e você pode adquiri-lo pela minha página no meu site. E esta aulinha de hoje, ela está relacionada ao conteúdo que eu trabalho dentro do Método 3L, a autoestima. Então, vamos lá? Vamos começar! Primeiro de tudo, é necessário a gente entender o conceito de autoestima. Então, o que é autoestima? Autoestima é o valor, é a percepção que nós temos de nós mesmos. Essa percepção está relacionada a uma série de variáveis: as crenças, os valores, os princípios, a comunidade em que nós estamos inserida, nossas culturas, regras, leis, a percepção que a gente tem do mundo, a nossa personalidade. Todos esses fatores interferem na forma como nós nos enxergamos, na imagem que nós fazemos de nós mesmos. E são esses fatores que definem se a nossa autoestima vai ser alta ou baixa. A autoestima tem 4 pilares. O primeiro deles é o autoconceito, ou seja, é o conceito que você faz de si mesmo, o que você pensa sobre si mesmo. O segundo é a autoimagem e tem a ver com a sua aparência, com seu aspecto físico. O terceiro é o autorreforço e está relacionado à sua capacidade de reforçar um comportamento ou sentimento. E o quarto é a autoeficácia, ou seja, o quanto você acredita na sua capacidade. Quem tem autoestima baixa normalmente não acredita em si mesmo, não acredita nas suas capacidades, nas suas potencialidades. Está sempre se restringindo ou se limitando, ou seja, não tem autoconfiança. E esse comportamento é caracterizado pela procrastinação, pela ansiedade, pela timidez e por aí vai. Quem tem autoestima elevada normalmente acredita no seu potencial, na sua capacidade, nas suas qualificações, está sempre disposto a expandir, a ir além. Ela tem um real entendimento de quem ela é e ela não cede às pressões sociais. Ela é uma pessoa normalmente espontânea, autêntica e empoderada. E depois de todos esses conceitos, chegou a hora de nós nos analisarmos, de nós olharmos para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para as nossas ações. Então, papel e caneta na mão e vamos anotar aí uma oportunidade de melhoria para cada pilar da autoestima. E para ajudar vocês a compreender melhor o que eu quero nesse exercício, eu vou dar o meu próprio exemplo. Vamos lá?
No aspecto do autoconceito, ou seja, a respeito do que eu penso sobre mim mesma, eu percebo que eu sou uma pessoa muito exigente, né? Eu exijo muito de mim mesma. No quesito autoimagem, eu me sinto um pouquinho relapsa. Eu sou meio preguiçosa nos cuidados diários, aí essa questão de fazer uma higienização mais aprofundada, de hidratar o corpo, essas coisas todas. Eu faço, mas eu tenho uma certa preguiça, então tem vezes assim que eu dou uma escorregada e não faço, enrolo, faço mais ou menos. Então, esses cuidados com o meu físico, com a minha aparência, eu sou meio relapsa nesse aspecto às vezes. No caso do auto-reforço, eu devo dizer que eu sou uma pessoa muito indecisa, né, muito confusa, eu me perco um pouco, eu sempre fico buscando a opinião dos outros, eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar a decisão por mim mesma. E no caso da autoeficácia, eu me sinto uma pessoa procrastinadora às vezes. Eu tenho uma certa dificuldade de dar andamento, dar continuidade a algo que eu comecei, algo que eu gosto, que é interessante, mas eu me sinto meio desmotivada às vezes. Então eu procrastino um pouco, tá certo? Então esses são os meus exemplos aí. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha ficado claro para vocês. Se mesmo depois dos exemplos que eu dei, você ficou em dúvida a respeito do que escrever, volta um pouquinho esse vídeo lá onde eu explico os 4 pilares, o conceito de cada um deles. Em suma, é para você pontuar aqui uma dificuldade ou uma deficiência que você sente que você tem em cada um desses aspectos. Então, eu vou dar aí um minutinho para vocês fazerem aí as anotações, os registros de vocês, e já já a gente volta para retomar esse exercício. Vamos lá! Quando a gente olha para essa listinha que nós acabamos de fazer, nós conseguimos perceber aí características que nos levam, que nos derrubam, que levam a nossa autoestima lá para baixo. Então, agora a gente vai fazer um exercício onde a gente vai pontuar características que nós precisamos desenvolver para combater essas características negativas que nós acabamos de pontuar. E essas características positivas serão as responsáveis por alavancar a nossa autoestima. Ou seja, a gente vai sair de um ponto mais baixo para subir, para ir para um ponto mais em cima. E aí também tem outra questão: como nós vamos nos manter com a autoestima elevada aqui, com essas características que nós vamos pontuar agora. E para facilitar a vida de vocês, eu vou dar aqui os meus exemplos também. Vamos lá. No quesito autoconceito, eu escolhi a palavra dedicação, ou seja, executar as minhas tarefas com calma, assertividade, leveza, sem me cobrar, sem me punir, sem me culpar, com leveza, de forma lúdica, de forma divertida, de uma forma agradável.
Já no conceito de autoimagem, eu escolhi a palavra disciplina. Ou seja, criar o hábito, alimentar a rotina de fazer o que precisa ser feito. Eu me lembro de uma professora que falava justamente sobre como criar hábitos. Ela falava assim, não pensa, porque se você pensar, você vai dizer, ai, não quero fazer. Ai, tô com preguiça, ai, não tô com vontade. Então não pense, simplesmente vai lá e executa, simplesmente vai lá e realiza. Quando você se der conta, você já concluiu o que você precisava fazer. De forma rápida, prática. Então simplesmente faça, sem pensar. Então crie o hábito, crie a rotina, que vai se tornar algo mecânico. E aí o dia que você não fizer, você vai falar, opa, tá faltando alguma coisa. Ao contrário do que é hoje, porque hoje eu sou bem relapsa. Então, para autoimagem, a palavra é disciplina. Quanto ao auto-reforço, eu coloquei a característica ser assertiva. O que isso significa? Não ficar indecisa, não ficar confusa, não se precipitar. É você dar um passo atrás, enxergar a coisa de fora, sem se envolver emocionalmente, ou seja, racionalizar a situação, pesar os prós, os contras, então, baseado nisso, tomar uma decisão que vai ser tomada de forma clara, fácil e tranquila, porque você vai estar aí sem se envolver, sem se deixar levar pelas emoções. Então, no quesito auto-reforço, eu vou trabalhar a minha assertividade. E o último pilar, a autoeficácia. A característica que eu vou desenvolver é o de me comprometer, né? O comprometimento. Eu estar ali engajada, colocar motivação, interesse, desejo, vontade, prazer em tudo aquilo que eu faço, tá certo? Então, baseado em todos os exemplos aí que eu dei a meu respeito, agora chegou a sua vez. Quais são as características positivas que você deve desenvolver para combater aquelas questões, aquelas dificuldades que você pontuou inicialmente no nosso exercício? Eu vou te dar um minutinho para você aí fazer o seu registro, pensar, refletir a respeito de quais características são essas, e aí a gente volta para finalizar, para arrematar esse trabalho. Vamos lá? Um minutinho. Agora que você já fez aí a sua listinha de características que você precisa desenvolver, reflita. Que atitudes, que ações você deve realizar para inserir essas características na sua vida, em quem você é? Então crie novos hábitos para você. Desenvolva novas habilidades para você. E com o passar do tempo, você vai perceber que essas características já estão inseridas em quem você é. E isso vai alavancar a sua autoestima, vai você se sentir melhor consigo mesma, vai te deixar mais empoderada, vai fazer com que você se sinta mais autêntica, mais espontânea, mais confiante. É assim, dessa forma leve, lúdica, suave.
que a gente trabalha as questões emocionais e mentais. Sem peso, sem cobrança, sem exigência. Inserindo uma coisinha aqui, outra ali, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos hábitos, na nossa vida. Então faça isso. Reflita. O que eu posso fazer para inserir esta habilidade na minha vida? Que atitudes eu posso ter para que eu desenvolva essa habilidade na minha vida? E se você precisar de ajuda, pode contar comigo. Você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, pelo meu site, por e-mail, tá certo? Eu tô por aqui justamente para ajudar vocês. Então, mãos à obra, reflitam, criem seus hábitos e até a nossa próxima aula do Método 3L. Um grande abraço e um beijo no coração.